Queremos agora dar continuidade, entrando já na aula 226, né? Palavra poderosa. Dentro do tema libertação financeira, estamos tratando sobre a abordagem renovada, um plano de vida, né? Como fazer um plano de vida. E o texto que nós estamos usando como base está em Romanos, no capítulo 15, versículos 14 até o versículo 33, né? Queridos, entenda o seguinte: há projetos em nossa vida que nós festejamos ao dar certo, não é verdade? Porém, depois de passar algum tempo, nós amargamos as consequências e desejaríamos ardentemente que não tivesse dado certo. É muita pretensão da nossa parte, e é melhor apresentarmos ao Espírito Santo, né, a nossa vida, os nossos projetos. Temos os desejos, temos os sonhos, e nós temos que colocar isso nas mãos do Senhor. Agora, dar certo ou dar errado, devemos preferir a vontade de Deus. Veja no versículo 16 de Romanos 15, Paulo sabia que tinha um chamado de Cristo e que esse chamado sacerdotal era de pregar o evangelho de Deus. Dever sacerdotal significa sagrado encargo. E Paulo entendeu que recebeu do Senhor para pregar aos gentios e aos reis. Isso está claro em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Entenda, queridos, o foco. Paulo, você não quer pregar para os judeus? Não. Meu encargo sagrado é pregar para os gentios e para reis. Paulo, você não quer cuidar de crianças abandonadas na Praça da Sé, em São Paulo? Não, eu nem quero saber de crianças da Praça da Sé. Meu negócio, a minha unção, o meu encargo sagrado é ministrar para líderes e para os gentios. Querido, se você foi chamado para cuidar de casais, não se envolva com crianças. Se você foi chamado para cuidar de drogaditos, não se envolva com idosos. Se você foi chamado para a vida acadêmica, não se envolva com comércio, com indústria. Nem que você mantenha a sua vida inteira na classe média. Se você foi chamado para ser um ministro da palavra de Deus, não se envolva com política. Caso contrário, você vai se corromper e vai cair. Se você foi chamado para cuidar do ministério de Deus, não se envolva com ecologia. Querido, eu digo essas coisas em relação ao principal, ao alvo, ao foco. Porém, em relação ao acessório, algumas coisas eventuais você poderá fazer, evidentemente, pode realizar algumas tarefas sabendo que nessas coisas que você está fazendo, você é uma pessoa ordinária, enquanto no principal, no foco, você é uma pessoa extraordinária. Invista o seu tempo naquilo que você é bom, naquilo que você foi chamado. Faça o melhor. Caso contrário, você estará desviando o foco da sua vida para atividades pelas quais você não foi chamado por Deus. Há pessoas que têm unção para serem sacerdotes, outras têm unção para ser reis. Ou seja, uns foram chamados para estar tempo integral no reino de Deus, outros foram chamados para ser empresários. Não inverta a ordem. Tem gente que não quer saber da vida acadêmica, não estudou, não estuda, não gosta de estudar, não quer saber de estudar, porém aquilo que ele realiza, ele faz com tanto prazer, com tanta excelência e ganha muito dinheiro. Não importa o que você vai fazer ou deixar de fazer, o que importa é que você está fazendo, você tem uma profunda convicção de que foi Deus que te chamou para que você faça. E não queira que outras pessoas façam aquilo que você quer que elas façam.
Não permite que outras pessoas te deem direção e nem fique dando direção para outras pessoas, porque você não sabe o que é bom para as pessoas, o que é certo, o que é errado. Você pode sugerir, você pode aconselhar, você não sabe o que Deus tem preparado para aquela pessoa. Amados, Paulo, ele sabia que tinha que pregar para os gentios, ou na Espanha, ou em Roma, ou em Corinto, não importa, não interessa. A vocação é uma coisa que faz parte da extensão da sua vida. Mesmo, e você não consegue, você não consegue viver sem realizar aquilo, independentemente do lugar que você esteja. Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você vai fazer lá. Note, João Batista ele foi chamado para pregar no deserto. Quando ele resolveu pregar no palácio, ele perdeu a cabeça. Há decisões, queridos, que nós tomamos que elas são irreversíveis. Outras são necessários anos a fio para nos livrarmos das consequências que trazem. Vocação você recebe independentemente se tem alguém para pagar você ou não. Você foi chamado por Deus. Você tem um chamado divino e ponto final. Cuidado, às vezes pessoas ou o sistema querem dar direção, querem dar ordem para a sua vida. Ouça a voz de Deus, a direção do Espírito Santo para tudo que você fizer. Não se envolva com nada sem a direção clara do Espírito Santo em sua vida, ainda que todos fiquem ao seu lado contra você, ou ainda que tenha todos os elementos para dar certo, tenha todos os elementos de aprovação. Não se envolva se você não tiver a clara direção do Espírito Santo. Há pessoas que vivem uma verdadeira esquizofrenia, um distúrbio. Elas não sabem como estão caminhando, para onde estão indo, não têm certeza daquilo que estão fazendo, da época em que estão vivendo. Por quê? Porque ao invés de buscar orientação do Espírito Santo de Deus, elas procuram orientação dos seus próprios sentimentos, da sua própria carne, da sua própria vontade, ou então orientação dos seus amigos, dos seus familiares, do sistema, e elas se envolvem com coisas que parecem lindo, parece bonito, parece louvável, mas Deus não a constituiu para aquilo. Entende isso? Veja que no versículo 20 de Romanos capítulo 15, quando Paulo diz que ele se esforçava para pregar o evangelho onde Cristo, para não pregar o evangelho onde Cristo já fora anunciado, nós aprendemos que na hora de realizarmos, na hora de escolhermos, nós devemos estabelecer critérios e prioridades, estabelecer valores. Isso são opcionais. A crença, amados, ela é universal, porém os valores não. Há pessoas que gastam patrimônio para conhecer o mundo. Outras preferem juntar patrimônio e não conhecem o mundo. Há pessoas que nunca se desfazem de imóveis, nem para pagar os estudos dos seus filhos. Outros juntam patrimônio e depois vendem para pagar a faculdade dos seus filhos. Há pessoas que juntam patrimônio e até esquecem que têm filhos. A questão é opcional, são valores individuais. Quando a vida apresenta oportunidades, queridos, temos que agir com prioridades. Alguém pode apresentar uma proposta: bispo, temos uma série de conferências para o senhor ministrar na China, com tudo pago, com estádios lotados, durante 6 meses, porém a sua esposa não pode lhe acompanhar nessa viagem. Sabe o que eu respondo? Então os chineses vão procurar outro pregador. Porque eu não abandono a minha esposa por 6 meses, estabelecendo outro tipo de prioridade. Em um tempo menor, avaliamos a direção do Espírito Santo. De repente, precisa fazer uma viagem aí de uma semana, alguns dias, tal. É compreensível isso.
mas você se desligar da sua família, né, da pessoa que você mais ama, a pessoa que você tem uma aliança com ela, porque você vai ficar 6 meses fora pregando o evangelho e ela não pode te acompanhar? São valores opcionais. Eu, quando casei e tive filhos, e depois com a minha conversão, eu decidi não abandonar a minha família, a minha esposa, né? A questão do chamado ministerial, ela é necessária, é uma apuração criteriosa, uma avaliação em Deus, de maneira que eu não creio no chamado ministerial em que não inclua o cônjuge, em que abandone os filhos menores, aqueles filhos que ainda dependem da presença dos pais. Não posso crer nisso. Ninguém precisa me convencer, amados, de semear no reino de Deus. Ninguém precisa fazer pirotecnia para que eu semeie no reino de Deus, porque eu já decidi há muitos anos atrás que eu devo semear no reino de Deus. Eu devo realizar a obra do Senhor com excelência. Então são prioridades que você estabelece na sua vida, em nome de Jesus.